Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo da execução para entrega de coisa certa proveniente de título executivo extrajudicial, quer dizer, o processo autônomo de execução para entrega de coisa certa. Nós já tratamos do procedimento como um todo, já concluímos o procedimento, mas eu combinei com os senhores que eu ia ver em um vídeo em separado as hipóteses de conversão da obrigação originariamente de entrega de coisa em uma obrigação de pagar quantia, especialmente a questão das perdas e danos, a conversão em perdas e danos. Então percebam aí que é nesse sentido a previsão do artigo 809 do CPC. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando a coisa se deteriorar, quando a coisa não lhe for entregue, quando a coisa não for encontrada, ou quando a coisa não for reclamada do poder de terceiro adquirente. Veja, quanto às perdas e danos, é importante dizer o seguinte: no sistema processual revogado, era muito mais comum as perdas e danos, inclusive, vamos assim dizer, por determinação judicial, de ofício. No Código atual, a primazia passou a ser a tutela específica. A conversão em perdas e danos não é a tutela específica, mas é um resultado prático equivalente. E nós vimos lá na parte geral da execução que a primazia é a tutela específica, quer dizer, o credor tem direito de receber, o exequente tem direito de receber exatamente aquilo que o título obriga. Então a prioridade, a primazia é para a entrega da coisa, que é a tutela específica. Compete, portanto, ao exequente, que é o credor dessa obrigação, solicitar a conversão quando lhe for conveniente, solicitar a conversão em perdas e danos, que vai alcançar um resultado prático equivalente. Não vai receber a coisa, vai receber o equivalente em dinheiro. Então a primeira informação é essa, depende de requerimento do credor. As hipóteses estão aí no 809. Em relação às perdas e danos, haverá uma liquidação incidente, e quanto ao valor da coisa, nós teremos nas hipóteses a valoração da coisa sendo discutida em juízo quando a coisa se deteriorar, quando a coisa não for entregue, quando a coisa não for encontrada, ou quando a coisa estiver em poder de terceiro, como nós vimos no vídeo anterior, e vamos daqui a pouco voltar a tratar disso. É fraude à execução. Você pode reclamar a coisa do terceiro ou pode requerer a conversão em perdas e danos. Vai dar muito trabalho, vai dar muita discussão, eu não quero mais a coisa. O exequente pensando, né? Não quero mais a coisa, eu vou pedir a conversão em perdas e danos e vou receber o equivalente do valor da coisa, ok? Bom, e aí é importante esse ponto. Vimos que depende de requerimento, vimos as hipóteses, e qual é o objeto dessa conversão? Percebam que são, aqui no 809, são dois os objetos. Quais são os objetos? Em primeiro lugar, as perdas e danos, quer dizer, a própria dispositivo deixa claro isso. Além das perdas e danos, então você vai ter que indenizar, vamos assim dizer, vai ter que indenizar o exequente por ele ter recebido a coisa tarde demais, não ter recebido a coisa no momento adequado. E vai indenizar, não, mas vai repor ao exequente o valor da coisa, que ele está convertendo no resultado prático equivalente. Ao invés de receber a coisa, vai receber o equivalente. Então são duas prestações: o valor da coisa e perdas e danos. Mas além destas previsões do 809, não podemos esquecer que incidirá também eventual multa que tenha sido fixada pelo juízo lá daquele despacho preliminar que nós vimos, no despacho que determina a citação 806, parágrafo 1º. O juiz pode fixar, como é de praxe, fixar uma multa incidente. Então, se essa conversão de perdas e danos
conversão em perdas e danos, além do valor da coisa, se deu quando já incidia multa pelo descumprimento, serão 3 prestações. Nós teremos a conversão do procedimento originário de entrega de coisa numa execução para pagamento de quantia. E essa quantia será a soma da multa eventualmente incidente, mais o valor da coisa, mais perdas e danos que tenham sido arbitrados. Ok? E aí, voltando aqui ao 809. Os parágrafos primeiro do 809 são importantes, que eles vão prever, não constando do título o valor da coisa, prioritariamente, se houver no título, por disposição das partes, já a definição do valor da coisa, esse será o critério que o juiz vai utilizar. E sendo impossível sua avaliação, quer dizer, se não houver do título, o próximo passo é passar por uma avaliação. Mas em sendo impossível a realização da avaliação, pensem que a coisa seja uma hipótese de deterioração da coisa. Aí o exequente apresentará a estimativa, sujeitando-se ao arbitramento judicial, vai formar ali uma questão, uma liquidação incidental, uma discussão incidente a respeito da definição do valor. Serão apurados em liquidação, como eu lhes disse, o valor da coisa e os prejuízos. As perdas e danos, os prejuízos e o valor da coisa são os objetos aí dessa conversão, ok? Além das multas, como nós vimos. No 810, nós temos uma hipótese curiosa, que vamos assim dizer, um ajuste de contas entre as perdas e danos eventualmente incidentes, a valoração da coisa, e o ressarcimento do exequente ao executado de benfeitorias eventualmente realizadas na coisa que sejam indenizáveis, que é o que o 810 prevê. Havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo executado ou por terceiros de cujo poder ela houver sido retirada, a liquidação prévia é obrigatória. Para quê? Para realizar no mínimo um abatimento. Pode até ser que essa benfeitoria indenizável seja maior ainda do que as perdas e danos e do que a valoração da coisa, vamos assim dizer. Não, as perdas e danos, né? Porque estamos cogitando de benfeitorias indenizáveis é porque a coisa foi devolvida. Então pode ser que as benfeitorias indenizáveis sejam maiores do que as perdas e danos. E aí, na verdade, quem vai ter que pagar algo a alguém é o exequente pagar ao executado. Parágrafo único. Havendo saldo em favor do executado ou do terceiro, o exequente depositará o saldo ao requerer a entrega da coisa. Claro, abatendo as perdas e danos. Por isso que se fala em saldo. E se o saldo for favorável ao exequente, esse poderá cobrar nos autos do mesmo processo, que vai resultar aí, vai continuar a hipótese anterior de conversão em perdas e danos. De conversão do procedimento na obrigação de pagar quantia. Essa alegação do caput do 810, havendo benfeitorias indenizáveis, é inclusive uma das matérias que o executado pode apresentar nos embargos à execução. Veja lá, que é a forma de defesa do executado no procedimento, embargos desse procedimento por título extrajudicial, embargos à execução. Nos embargos à execução do 917, o executado poderá alegar, vejam aí o que consta do inciso 4º, retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa, é exatamente do que nós estamos falando. E vamos recordar que os embargos à execução não contam com o efeito suspensivo por força de lei, nós vimos isso na parte geral aqui do nosso módulo, mas é possível que o requerente requeira, que o exequente requeira. 919, parágrafo 1º. Então pode ser uma hipótese, na verdade, até de causa de suspensão. Havendo benfeitorias indenizáveis, pode ser que o executado se defenda e pelos embargos consiga até uma suspensão da execução para fins de discussão quanto à apuração justamente do valor. Quando a gente volta ao 810, vimos aqui, havendo benfeitorias indenizáveis, ok. Mas essas benfeitorias podem ser realizadas pelo executado, que é o legitimado passivo originário, né? Ou por terceiros de cujo poder a coisa tiver sido retirada. Mas como assim de terceiro? Foi o que nós mencionamos no vídeo anterior.
a possibilidade do 808, está pertinho aí, ó, de alienação da coisa já litigiosa. Essa alienação da coisa já litigiosa também foi tratada na parte geral do Código no 109, que nós fizemos menção no vídeo anterior, e ela representa fraude à execução, né? A alienação do bem é considerada fraude à execução, 792, quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou em pretensão persecutória, exatamente a hipótese. E o 790 prevê que se sujeitam à execução os bens alienados em fraude à execução. Então, é possível retirar do terceiro a coisa que ele adquiriu em fraude à execução, ou seja, adquiriu no curso de uma demanda rei persecutória, o gravado. E aí, nós então finalizamos o estudo das hipóteses de conversão da execução de entrega de coisa em execução de pagamento de quantia. Era isso que eu queria falar com os senhores, aí os artigos 809, 810, 806, parágrafo 1º, que versa sobre a multa. Nós vamos ficando por aqui. A gente conclui, portanto, o estudo da execução para entrega de coisa certa. Mas eu já havia pontuado com os senhores em várias oportunidades que nós temos também a execução para entrega de coisa incerta. E é justamente o que nós vamos tratar no próximo vídeo, ok? Então, senhores, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.